o segredo de você permanecer de portas abertas durante 30 anos em um bairro primordial é respeito pelo cliente. O respeito é atender ele bem desde a hora da chegada até o atendimento na sua casa. Por várias vezes eu entro no caminhão e vou entregar material para o meu cliente, para me saber, para me conhecer, para me saber como que meus funcionários estão tratando meus clientes. Porque não adianta você atender bem só no balcão se lá na entrega não tiver um bom atendimento. Se você tem respeito pelo seu cliente, você não pensa, o cliente chegou com a mercadoria que não serviu para ele, sem problema nenhum a gente troca com algum defeito. Não tenha medo de comprar na Araçatuba a mais, porque você pode estar devolvendo, recebendo seu dinheiro de volta ou seu crédito, sem problema. Então, quando o cliente chega assim, ele já respira melhor, já compra sem medo de estar comprando a mais, porque sabe que Araçatuba tem essa cultura. Fala turma! Estamos aqui mais um dia, mais um episódio do nosso Lampaguejando, nosso podcast que você já sabe, você conhece, é um podcast que tem trazido muitas informações, tem trazido muito aprendizados para a galera que tem nos ouvido, que tem curtido, que tem compartilhado, e eu dou mais uma dica para vocês aí. Cara, antes de iniciar o bate-papo, que vai ser muito bom, vai ser um bate-papo muito interessante, uma história de vida aqui e uma história de crescimento, até mesmo de empresa, empresarial. Nós vamos estar aqui ouvindo uma pessoa muito experiente nessa área, muito experiente naquilo que faz. Mas só que antes de mais nada, eu quero que você compartilhe, eu quero que você jogue no grupo da família o link desse podcast. Queria que você compartilhasse no grupo da tua empresa lá, aonde você puder compartilhar essa live no teu story, marca o Lampaguejando, marca a lâmpada, que a gente vai mencionar você também, mas não deixe de assistir, fique até o final e aprenda hoje coisas muito boas aqui com a nossa amiga, com a nossa parceira. Não chamo nem mais de cliente, eu chamo de amiga, de parceira, a nossa Sandra Almeida, gente. A Sandra ela é a dona, é a CEO, é a chefona lá da Araçatuba, que não é somente Araçatuba Materiais de Construção, mas também Araçatuba Parafusos, e entre outros projetos que tem chegado por aí, mas não vamos falar disso agora não vamos dar spoiler não. Então você hoje está com a Sandra, vai ouvir aqui a história dela, a trajetória e muitas coisas que ela trouxe de aprendizado e tem trazido, não somente para a vida dela, mas até para a agência, esse trabalho em comunhão. Então, Sandra, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, Franklin, pelo convite. Obrigada aí a Lâmpago por estar trabalhando em conjunto, muito Sim. bom, tá? Meu nome é Sandra Almeida, né? Como o Franklin já falou, já me apresentou. Sandra Almeida, cearense, Aí, tá? rapaz. Cearense. Sangue Vim no de uma olho, hein? cidadezinha tão pequenininha do interior do Ceará, que até no nome eles economizaram. Ipu, Ceará. Fique até no nome, até bem Até pequenininho. no nome. Imagina a renda per capita. Muito baixa. Mas estou aqui, né, gente? Vim para o Rio, né, com 17 anos. Rapaz, a Sandra, ela tá nesse ramo e trabalhando no mesmo local, ela sempre fala, há mais de 30 anos, né? 30 anos. Fala um pouco primeiro, Sandra, sobre Araçatuba, o que é Araçatuba, quem é Araçatuba, e depois a gente vai entrar na história da Sandra até chegar onde ela chegou hoje. Fala um pouco da Araçatuba para quem não conhece, a loja de material, esse tempo todo na praça aí. Temos já na Praça de Coelho Neto, né? Comecei na Fazenda Botafogo, que todo mundo que mora na fazenda diz que mora em Coelho Neto. Verdade. Então, não muda muita coisa, não. Trabalho há 38 anos, juntando Fazenda Botafogo e Coelho Neto. Caramba. Né? Cheguei do Ceará, fui CLT durante 5 anos em uma empresa essa que soube me dá muita experiência de vida, de trabalho, pô. Muito bom, uma empresa maravilhosa. E depois de 5 anos, saindo já da supervisão,
eu cheguei para ela e pedi para ser dispensada, e eles me dispensaram com todos os direitos, tudo certinho. Legal. E eu perguntei a um cunhado meu o que ele sugeria, porque eu estava pensando em montar um salão. E ele falou: não, Sandra, poxa, monta uma loja de material de construção, você já tem um espaço. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu cheguei com 17, já estava com 22 anos, né? Aí ele pegou e falou: montar uma loja de material de construção, porque Sim. toda mulher tem na cabeça o quê? Salão de beleza. Verdade. A mulher pensa muito nisso, né? E tá se enfeitando alguém. Aí ele pegou e falou: monta salão não, monta material de construção que é muito bom. Aí eu comprei a ideia dele. Só que eu não sabia que material de construção era tão difícil para trabalhar. Eu não sabia que parafuso existia bucha. Não tinha experiência nenhuma, então, na área? Nenhuma, zero de experiência. Eu não sabia que parafuso tinha bucha e que parafuso poderia colocar arruela. Não sabia nada, não tinha experiência zero. Só conhecia de material de construção o martelo do meu pai e o alicate. Nem a colher tinha. Era só alicate e o martelo que eu conhecia do meu pai. Entendeu? Então, tinha conhecimento nenhum. O cliente chegava na minha loja, Franklin, e dizia assim: Sandra, eu quero um joelho. E aí, joelho, eu não tinha internet nesse tempo, gente, não tinha. Eu quero um joelho, que com tantas peças que eu tinha comprado, as que mais saem, meu Deus do céu, o que é isso, joelho? E eu olhava, tinha joelho, mas não conhecia. E o cliente só sabia dizer isso, era o joelho. Tá, olha só, você vai fazer um favor para mim? Você compra no meu concorrente, mas eu vou fazer questão que você passe aqui na loja e me mostre essa peça. Por favor, me traga e me mostra. Quando ele voltava, que eu tinha peça, e eu mostrava que o meu preço estava menor do que o concorrente, aí os dois ficavam tristes. Um porque perdi o cliente. Perdeu o cliente, e o outro porque perdeu o dinheiro, entendeu? A diferença. Falei, fazer o quê? Mas aí o joelho não saiu mais da minha cabeça. Mas isso não só o joelho, Franklin, isso não só o joelho, isso vai vir também Y, que o cliente, ele chega dizendo junção, outros falam que é Y, e aí a gente fica, o que é isso? É um Y, é junção? Até você se identificar depois e entender a linguagem dos clientes que vai chegando e vai dizendo, é assim, é assim. Então, hoje eu lhe digo, eu não conhecia nada da construção, e quem me ensinou? Meu próprio cliente. Caramba, na garra, hein? Próprio cliente me ensinou. Tudo que eu sei hoje foi o meu cliente que me ensinou, entendeu? E aí eu tenho isso na Araçatuba. Todo mundo, eu dou prioridade a colocar pessoas, fazer a admissão de uma pessoa, eu dou preferência que nunca nem tenha trabalhado em lugar nenhum. Não precisa ter trabalhado em material de construção, não. Vem que a gente lhe ensina. Porque Araçatuba tem essa cultura de não subtrair nada. A Araçatuba só soma e multiplica. Verdade, verdade. Tá? Só soma e multiplica, e com a multiplicação eu faço a divisão. Isso aí. Entendeu? Com todos os meus colaboradores. A gente percebe lá que realmente o atendimento, antes de vocês serem parceiros nossos como cliente, eu já comprava com vocês, sei lá, uns 7 anos atrás, desde uns 7 anos atrás eu já tenho comprado, sou cliente de vocês também. Uhum. Mas um dos diferenciais que eu vejo realmente lá na Araçatuba é isso, é o atendimento. Sempre as meninas estão atendendo bem, então parece que estão de bom humor todos os dias, estão sempre procurando ali ser bem solícitas naquilo que a pessoa precisa. Quando não tem, elas dão um jeito, pega na outra loja, sempre buscando resolver. Isso aí faz parte do que você treina, do que você passa para elas,
É da Araçatuba isso ou é da Sandra? Como é que é a junção das duas e funciona? Olha só, eu costumo dizer para o meu cliente, quando chega no meu balcão, que o problema dele ele deixou lá fora e que nós temos a solução. Legal. O cliente chega para mim comprar tinta, é por lei oferecer pincel, a bandeja, o rolo, a fita crepe, a lona preta para não sujar o chão. Tudo eu ofereço no segmento da tinta. As coisas necessárias para a pintura. Porque quando o cliente chega no seu balcão dizendo que quer uma lata de tinta, ele já vem. Você não vendeu a lata de tinta para o seu cliente, porque ele já entrou sabendo o que queria. Isso aí. Você vai vender o que precisa para poder botar tinta no lugar certo. Isso aí. Entendeu? Verdade. Então é isso que eu digo pro pessoal. Meu cliente, o problema está lá fora. Dentro da Araçatuba só tem solução. E se não tiver, eu brigo com o meu cliente. Se não tiver, a gente manda fazer. Aí vamos falar um pouco, Sandra, da parte do empreendedorismo. Tá? Você explicou que seu cunhado te deu a ideia, você já trabalhava num local de CLT, aí seu cunhado te deu a ideia de abrir outra situação, mas como é que foi? Você sempre teve essa vontade desde criança de empreender? Sempre pensou, não, eu vou ser dona do meu próprio negócio? Ou isso foi sendo construído no meio do caminho? Comecei a trabalhar aqui, posso também fazer uma empresa. Como é que foi? Foi desde criança, de berço? Como é que foi? Gera uma cultura na sua família? Fala pra galera, para elas entenderem como é que é o início de uma empreendedora de mais de 30 anos no segmento, sem fechar as portas. Isso aí. Olha só, Franca, eu costumo dizer para as pessoas que eu já nasci com dom de empreender. Meu pai já era comerciante, né? Meu pai era como o caixeiro viajante. Sim. Tanto que meu pai saiu do Rio Grande do Norte e foi conhecer minha mãe nessa cidadezinha do Ipu, no Ceará. Ele era caixeiro viajante, ele era aquela pessoa que comprava né, cabra, bode, e saía vendendo, vendia cabra e bode lá na frente pelo jacal de manga, e saía, pegava o jacal de manga e vendia para outra coisa. Então, e assim, chegava no final da rota dele, aonde ele parasse, ninguém sabia mais nem com o que ele ia chegar. Que ele, aonde chegava, comprava e vendia, e comprava uma outra coisa e vendia e ia parando. Isso no seu cavalo, né? E ia levando. Não era boiada, que ele não tinha boi. Era tipo jumento, era cabra, era bode. Entendeu? Entendi. O que pudesse andar, que ele não precisasse levar nas costas, ele comprava e ia levando junto. Ah, sim. Ele no cavalo ia trazendo, ia levando, isso. Parando de cidade em cidade, entendeu? Ah, legal. Então, eu acho que eu tenho isso já do meu pai. Para você ter ideia, Franklin, eu nunca fui de me contentar, porque minha família é de 10 filhos. Eita, bexiga aí. Meu pai, dessa forma, 10 filhos. Então, com meus 12 anos de idade, meu pai não sabia mais o que era me dar mais roupa, calçado, porque eu já dava o meu jeito. Pô, legal. Com 12 anos, desde criança, hoje, então, criança. É empreendedora. É empreendedora. Gente, eu fazia latas de leite ninho. Eu pegava o coloral, que hoje falam até, que é o condimento vermelhinho, sim. né? Um chama Coloral. de urucum. E urucum, eu pegava o urucum, pisava com farinha e fazia o coloral. Sim. E colocava na latinha de leite ninho e vendia na feira dessa cidadezinha pequenininha do Ceará. Então, depois disso aí, eu vendia banana com minha irmã mais velha na feira. E aí, você pensa que vender banana é fácil? É uma fruta fácil de sair? É. Mas minha irmã dizia, vamos, Sandra, grita a banana, Sandra, grita, porque se você não gritar a banana, esse aí tá o nosso lucro. É o final, hein? Se você não gritar, a gente vai ficar sem ter nada no final da feira.
E eu gritava, Fanana, que é a xepa, né, gente? Todo mundo sabe o que é uma xepa. Então, da banana, isso, laranja, o que tivesse. Então, 12 anos de idade, eu já tinha essa garrafa. Eu não dependia mais de pai. E vim do Ceará para cá, gente, 3 dias com 2 noites, 17 aninho, tá? Com muita força de vencer. Muita força de vencer. Minha mãe me deu uma latinha de leite ninho, voltando lá a latinha do leite ninho, que era o pote, né, era mais acessível que a gente tinha, porque era muita criança para tomar leite. Então, minha mãe fez a farofinha com franguinho e um pedacinho de rapadura para sobremesa. Era o kit? Era o kit que ela tinha para me oferecer. Eu conto isso, gente, não com tristeza, só superação. Legal. Nada disso, nada de tristeza. Então eu cheguei no Rio de Janeiro com uma sede de vencer na vida, tanto quanto de respirar. Por isso que eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo. Gente, quer ver que Deus existe, que você tem força, que você vai superar tudo? Respira bem fundo. Respira e solta. E agradeça a Deus por aquele momento. Agradeça a Deus por aquele momento que tudo é possível. Tudo é possível. Então, quando eu estou em momentos, eu respiro fundo e falo, Deus está comigo. E vou embora. Sem medo nenhum. Faz tua parte, que a dele faz também. Sem medo nenhum. Caraca, realmente é interessante, porque a gente vê muitas pessoas que têm esses projetos, têm sonhos, eu vou fazer, vou acontecer, mas quando encontra esses desafios, ou então fica usando como muleta a história, eu não tive oportunidade, eu vim de uma vida difícil, eu não sei o que, você chegou aqui, já era aqui, ó, morava numa casa já de 5 estrelas, já tinha sua casa comprada aqui, deu tudo certo. Oh, meu pai, olha, gente, quando eu cheguei no Rio de Janeiro... Que a mãe botou você no ônibus, mas e aí? Botou no ônibus, ainda falou assim, Franklin, moço, olha ela aí pra mim. Um estranho, perguntou um estranho. Um estranho, olha ela aí pra mim, que é a primeira vez que ela vai pro Rio. E você olha aí pra mim, não sei, às vezes até tento puxar na minha memória se não houve uma deslize de mão à noite e tal, mas não. Graças a Deus era um homem de caráter, de responsabilidade. Então, legal. Foi bem, eu não tenho memórias nenhuma de abuso, nada de abuso. Então, minha mãe só disse assim, olha ela. E quando eu cheguei, gente, eu caí onde? Dentro da comunidade do Acari. Gente, em 88, Acari era o Acari. Acari de hoje é benção. Acari de hoje é só benção. Mas em 88 era complicado, tá? Era bem complicado. Mas morava na kitnet, que meu irmão me abraçou, já morava com meu irmão, uma irmã que tinha 3 meses que tinha chegado, minha cunhada e um sobrinho. Caraca. Numa kitnet. Gente, sobrava o que para mim? A lateralzinha da pia, né? Aquele vãozinho que a gente fica lavando os pratos. Botava ali o colchãozinho e dormia. Vou fazer o quê? Isso quando não tinha operação, eu entrava e dormia. Porque eu chegava em casa, a condução chegava, eu saía do trabalho 10, 11 horas, eu ia chegava às vezes 1 da manhã, 2, porque a distância ia soltando todo mundo, aí até chegar no Acari, levava um tempo, porque ia soltando o pessoal nas casas, não é igual o ponto de ônibus que pega reta, não. Sim. Fulano e tal mora lá, levava na porta. Sim. Então, quando chegava, era 2 da manhã. Se tivesse operação, dormia dentro da van. Caraca. Mas quanto isso, tudo com superação. Você falou que conseguiu aprender a trabalhar com essa parte de material de construção. Aí, como é que foi? Como é que foi essa construção? Como é que você foi crescendo esse projeto? Então, Frank, eu trabalhei nessa loja, né, dessa empresa, uma empresa maravilhosa durante 5 anos. Sim.
saí da supervisão. Até hoje eles me pedem, Franklin, se eu tenho alguém que possa estar indicando para trabalhar. Até hoje eu tenho relação com eles, sempre tenho contato. Uma empresa maravilhosa. Comandei 34 garotas demonstradoras, entendeu? Saí da supervisão. E eles me deram todo o apoio. Aí eu saí dessa empresa. Com a vontade de empreender. Vontade de empreender, uma sede, né? E tinha o espaço do meu noivo, que ele tinha esse espaço. Depois casei. 2 anos depois, tive um filho. Aí eu, com 1 ano e 1 mês, Franklin, meu filho, pela primeira vez que foi no médico, muito duro falar, mas pela primeira vez que foi na pediatra, assim, para um caso de fazer uma nebulização, estava resfriado. Uhum. E aí eu levei diretamente do hospital. De repente, o menino pegou uma bactéria. Caraca. Pegou a bactéria. E eu entrei no hospital no domingo, na segunda meu filho não estava mais comigo. Uma única vez que foi fazer uma nebulização no hospital particular, mas não tem. Quando Deus sabe o que faz. Quando chega o dia, leva. Mas cadê? Cadê que a mãe nunca tem esse pensamento, que foi Deus. É difícil. A mãe sempre se culpa. A mãe sempre se culpa. E foi um baque tão grande na minha vida com a perca do meu filho, que eu cheguei a pensar, a me culpar tanto. Será que é porque eu dei mais atenção para a loja do que para o meu filho? Pensei em desistir da loja, pela perca do meu filho. Caramba. Eu pensei em desistir. Mas quando eu olhei em minha volta, eu já tinha 3 famílias dependendo de mim. Caramba, sempre tem, né? O empreendedor sempre tem esse pensamento, cara, e quem depende de mim? Quem depende desse negócio? Quando eu olhei em minha volta, tinha 3 famílias que dependiam de mim. Aí eu pensei, como desistir? Como deixar essas pessoal? Eles não têm culpa. Botei o barco à frente, fiquei muito magrinha, sofri demais da conta. É uma perca de um filho, é uma dor que ninguém imagina, só quem já passou. E não deseja ninguém também, né? Só quem já passou sabe. Mas superei, respirei fundo e passei. 15 anos depois, houve outra tombo, porque eu separei do marido. 15 anos depois. E aí eu peguei e fiquei. E agora? Separada, a loja o espaço era dele, não era meu, porque eu casei com ele, ele já tinha. Sim. Então eu tinha de sair. Para você ter uma ideia, eu separada dele, eu ainda fiquei 7 meses trabalhando, aturando a pessoa separada. Imagina, eu saía para almoçar, ele botava o funcionário para fora e fechava a loja. É mole, cara. Eu chegava, eu cerrava os alicates e entrava de novo. Ficava nessa guerra. Ficava. Mas superei, tá, gente? Arrumei a loja em Coelho Neto, na praça de Coelho Neto. A loja essa que eu aluguei, gente, é brincadeira não, fraco. Ninguém alugava a loja, porque todo mundo que ia se assustava com a loja. A loja era uma borracharia. Pé direito altíssimo e era uma borracharia. Imagina. Quando eu cheguei da loja bem ampla, bem espaçosa, que hoje é a farmácia. Sim, sim. Tá? Bem ampla, bem espaçosa. Mas caía mais água dentro do que fora, quando chovia. Era muita telha quebrada, muita. E quem via, tinha morcego, tinha tudo dentro da loja. Caraca. Ninguém alugava. Tava sucateado o espaço. Era sucateado o espaço.
Não era porque eu tinha loja de material de construção que eu via coragem ali, não, gente. Porque era um desafio muito grande. Mas meu irmão mais velho, que estava sempre comigo em todos os momentos, Sim. ele entrou e falou: vamos conseguir, vai dar certo. E aí nós reformamos toda a loja, pincelamos para poder, graças a Deus, que era material de construção. Porque se eu pego para botar um restaurante, um salão de beleza, não ia dar. Quem pegou antes deve ter pensado isso. Se fosse salão de beleza, um restaurante, não ia ter condição. Hoje a farmácia ela tá bem bonita, mas ninguém sabe qual ninguém sabe, a né? história ali. A história, é. Então, aí eu peguei, montei, dei uma pincelada básica, troquei o telhado, que era o principal, troquei as telhas, estavam quebradas. E o restante, ó, vamos no que der. Vamos trabalhar. E passei numa marmoraria e perguntei para ele: o que você pode fazer por mim? Eu tô abrindo aquela loja e eu preciso do piso, de um pedaço de piso, é material de construção, não tem problema não. Pode ser pedaços de granito. E ele pegou e me mandou um caminhão de granito. Só que o granito, o pó, vai cobrindo, né, o granito. Poxa. Eu lavei as pedras tudinho. De uma por uma, lavei as pedras. E botei o piso de pedras de granito. Boa. Sem pena, tá? De trabalhar. Ralei muito, mas fiz a loja ficar bonita. E trabalhei nessa loja, eu trabalhei pagando aluguel durante 5 anos. Depois eu vi uma oportunidade de passar para o lado com um aluguel bem melhor. Franklin, você não tem noção. Meu pai do céu, para me conseguir essa loja do lado, também foi uma longa história, mas eu vou lhe dizer, durante 1 ano, eu ia uma vez por semana para falar com o presidente que tomava conta, que é do INSS. O homem, quando me viu, ficou até com medo. Por que essa mulher insiste tanto? Eu vou querer saber o que ela quer tanto comigo. E quando eu entrei, como sempre, gente, respirei bem fundo, que ele percebeu a minha respiração. O que houve? Eu falei: ai, graças a Deus, eu consegui falar com você. E o que você quer que tanto me procura? Trabalhar. Ai. Só isso. Só isso. Trabalhar. Só quero trabalhar. Trabalhar naquele espaço. Naquele espaço, você tem certeza? Era outra bomba, Franklin. Meu Deus do céu. Quando eu fui ver a loja que estava fechada já há um bom tempo, só vieram morcego voando, rato passando. Meu Deus. E muito entulho dentro da loja, também com muito vazamento. E consegui, tá? E lá não era vazamento de água da chuva quando chovia, não. Era vazamento de esgoto. Caraca. Dos banheiros, né? E consegui cessar tudo, arrumei, já estava com mais ou menos respirando melhor, né? Sim. Aí foi. Deu certo. Hoje é aonde se encontra Araçatuba. A sede. A sede. É sede, porque já teremos mais coisas aí. A sede Araçatuba, material de construção. E hoje nós temos Araçatuba Material de Construção, Araçatuba Parafuso, que atendemos no Rio de Janeiro, Franklin. Além dos nossos clientes da Araçatuba, de Coelho Neto e bairros próximos, que também a gente atende, eu atendo 300 clientes em distribuição de parafuso. Caramba. Eu coloco um expositor. Sim. Tá? A gente conhece. Na loja. Porque expositor grandão é maneiro. Coloco um expositor com 136 itens. Tudo para fixação. Tudo. E a reposição é toda nossa, a responsabilidade de atender bem o cliente. Legal. De assistir nosso cliente com a reposição deles é toda nossa, entendeu?
Cliente meu não fica sem vender material. Pô, legal. Mas, Sandra, como você falou, contou a sua história, material de construção, ficou 15 anos em tal lugar, depois foi lá, abriu ali em Coelho Neto, agora e tá lá até hoje, até então. Qual é não vou falar o segredo, mas o que faz você manter uma loja, como você aqui explicou pra gente até em off? Você nunca teve essa experiência de falir, de quebrar a empresa. Como é que você consegue se manter firme? Como é que você conseguiu? Se tiver alguma coisa que você pode definir, alguma coisa que te definiu não, te manteve firme para você estar até hoje no mesmo ramo, claro, que fazendo as suas atualizações, uma delas é com marketing digital, que foi onde a Lâmpago entrou, mas hoje a história não é da Lâmpago, é da Araçatuba. O que te fez... Como é que você conseguiu fixar nesses pontos até hoje, desde o teu início até hoje, sem fechar? Você só mudou de lugar, mas o segmento você continuou, o modelo de negócio, trabalhando e tá aí há mais de 30 anos nesse segmento. Passa essa dica pra galera aí que não tá aguentando mais, tá vendendo às vezes uma roupa na varanda dela e já tá querendo fechar as portas. Franklin, o segredo de você permanecer de portas abertas durante 30 anos em um bairro, primordial, o segredo é respeito pelo cliente. Você respeitar o seu cliente. O respeito é atender ele bem desde a hora da chegada até o atendimento na sua casa, com a pessoa, o entregador levando o seu material, tudo certinho. Eu costumo visitar por várias vezes. Eu entro no caminhão e vou entregar material para o meu cliente, para me saber, para me conhecer, para me saber como que meus funcionários estão tratando meus clientes. Fora que a gente faz muito essa pergunta, porque não adianta você atender bem só no balcão, se lá na entrega não tiver um bom atendimento. Então, é primordial é o respeito. Se você tem respeito pelo seu cliente, você não pensa assim, o cliente chegou com a mercadoria e que não serviu para ele, sem problema nenhum a gente troca, com algum defeito. Trocamos qualquer mercadoria, a não ser o metro de areia nem de pedra, que não tem como. Aí é bravo. Qualquer mercadoria, eu digo sempre pro meu cliente. Já passei por isso também. Não tenha medo de comprar na Araçatuba a mais, porque você pode estar devolvendo, recebendo seu dinheiro de volta ou seu crédito, sem problema. Então, quando o cliente chega assim, ele já respira melhor, já compra sem medo de estar comprando a mais, porque sabe que Araçatuba tem essa cultura de estar ajudando o cliente. Depositar todo o sucesso no atendimento, né? No atendimento perfeito ao cliente ali. Realmente, eu não tenho o que reclamar, nunca tive o que reclamar do atendimento da Araçatuba. As meninas todas... O atendimento que eu recebo com uma, e não só eu, mas os clientes a gente vê, é a mesma coisa se você recebendo um atendimento com você, com a Cleia, que é sua irmã lá, sua gerente, e entre outras, as meninas sempre dão com o mesmo atendimento, realmente bem solícito. Os meninos também que fazem entrega, estão sempre lá, pelo menos pra gente, a gente trabalha tanto lá em casa quanto pra igreja, a gente tá sempre recebendo sempre o mesmo carinho, tratamento. Então, você pode dizer que muito disso tem a ver com esse relacionamento com o cliente, desse tempo todo na praça, e na praça que eu falo é trabalhando, né? Não normalmente na praça de Coelho Neto. Porque você já teve loja em outros lugares também, né? Sem ser ali Isso, eu tive na Fazenda Botafogo, né? Fazenda Botafogo e Praça de Coelho Neto. Só nesses 2 lugares que eu trabalhei em toda a minha vida no Rio de Janeiro. Entendeu? Como você olha, Sandra, os concorrentes locais? Porque a gente consegue ver que hoje tem muitas lojas assim abertas. Algumas pequenas, outras grandes. Como é que você olha esse cenário? Realmente é uma guerra? É uma concorrência muito pesada? Ou não é um mercado que dá para todo mundo trabalhar? Especificamente na Araçatuba, eu sei que em volta temos bastante lojas ali de material, mas a Araçatuba tá ali sempre, tu vê, sempre atendimento, sempre rolando. Franklin, se eu disser para você que hoje eu tenho uma forma de tratar o meu concorrente com tanto... assim, com uma energia boa, eles todos trabalham comigo.
Verdade. Eles trabalham comigo com parafuso. Todos os meus concorrentes têm o meu expositor de parafuso. Verdade. Entendeu? Então, eles não são meus concorrentes, são meus parceiros de trabalho. Graças a Deus, eles não têm na mentalidade que eu vou estar trabalhando para minha concorrente. Não, eu estou ajudando ele e eles estão me ajudando. Ou seja, até com os concorrentes tem um respeito, tem um tratamento especial com cada um deles, porque realmente é muito legal ver isso, é muito legal ver esse tipo de crescimento. E a gente percebe também, Sandra, você pode compartilhar, que a gente já até conversou muito isso no off, quando foi esse start que você teve, não vou falar somente para o marketing digital, mas quando você viu que precisou, cara, agora eu preciso realmente mudar a minha mentalidade, que você tem frequentado palestras, workshops de vários, e a galera realmente, eu não vou falar que você é muito antiga, mas a galera mais ou menos na sua idade, que empreende mais ou menos o mesmo tempo que você, poucos têm essa visão de empreender. Calma aí, não, vou buscar mais conhecimento. O que foi que te fez ir buscar isso, tanto na parte de importação que você tem visto, ou tanto nesses workshops de empresariais? O que te fez ter esse boom, virar essa chave para esses novos conhecimentos e os tipos de resultados que tem trazido para você? O que você puder compartilhar, é claro, para a gente. Franklin, meu marido tem um grande percentual nesse sentido de eu entrar para esse mercado, né, do marketing. Ele já vinha falando comigo, mas ele é uma pessoa muito cautelosa, não é invasivo, vai falando hoje, aí fala um pouquinho depois, e eu sempre retrucando, não é o momento, não é agora, calma, não é assim. Mas ele já vinha com essa mentalidade de abrir, de entrar desse mundo do marketing. E depois que eu entrei, que eu vi, hoje, se você não estiver conectado, você vai ficar para trás. Depois da pandemia ficou muito diferente o mundo. Você vai ficar para trás, porque o mundo hoje é digital. Quem não entrar para esse mundo vai ficar no tempo da vovó e não vai conseguir vender nada. Você busque, procure, entre em podcast, entre, entendeu, em mentorias, entendeu? Muita gente está aí na internet fazendo mentorias, tá? Fazendo podcast. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, sim, eu já assisti muito. Isso traz muito crescimento. Verdade. Porque a gente vai ouvindo pessoas que agrega, faz você pensar diferente. Poxa, se ela conseguiu, por que eu não consigo? Verdade, verdade. E tudo é possível, verdade. Entendeu? Então, entrem. Se não estão perdendo tempo. Sim. Porque hoje, sinceramente, na Araçatuba, hoje, 60% das vendas está sendo pela internet. Caramba. 60%. Se eu não estivesse conectada, eu estaria só com esses 40%. Como é que eu ficaria para sustentar 12 famílias? Não tinha como, né? Verdade. E mais a minha. Quem não tiver conectado, que se conecte. Procure a Lâmpago e vai, que eles vão ensinar. Pra ajudar. É isso aí. Eles são pessoas super do bem que estão aqui só para ajudar. Porque a gente sempre comenta, por exemplo, a Araçatuba é um dos nossos casos de sucesso que a gente sempre comenta, não somente pelo serviço, mas pelas pessoas mesmo, as pessoas, a administração, o ensinamento que a gente tira de vocês, a organização, porque, cara, essas mulheres aí, quando elas falam que vão fazer, meu irmão, pode passar um tempinho, mas vão fazer, elas fazem. Teve muita coisa que a gente já se reuniu, conversou, planejou, mas vamos ver, vamos fazer, fizeram. Quando colocaram ali para fazer, fizeram, e tá tendo muitas expansões aí na Araçatuba quanto a essa parte do digital também, mas porque elas têm buscado
esse conhecimento. Porém, a gente sabe que não é fácil, né, Sandra? Não é nenhum caminho é fácil do empreendedorismo, ainda mais nessa área. Eu lembro que uma vez você conversou com a gente já preocupado, como é que vai ser, ó, cara, eu vou ter que ver esse marketing aí, porque eu não sei como é que o governo atual vai agir, de imposto, disso eu não quero deixar a família, não foi que você se preocupou em deixar famílias para trás, mas são as mudanças, né? Que a gente tem buscado, que a gente tem feito, não somente na Araçatuba, mas em vários segmentos. Foi o que a Sandra disse, se você não está no digital, nem precisa contratar lá para ganhar nada, mas você precisa se atualizar, porque a sua empresa ela tem que ser vista, ela tem que ser muito bem vista por onde quer que você passe, ela tem que ser conhecida, tem que ter aquela marca ali no mercado, e eu fico feliz porque a gente vê esse crescimento de vocês, e a gente também agradece por vocês estarem compartilhando com a gente, deixando a gente crescer junto com vocês nesse segmento. A Sandra hoje conta com seu esposo, né, ajudando. Ricardo, mesma distância, ele trabalha, né, mas todo dia, quando eu chego, é a primeira coisa, quando eu abro a porta, e aí, Sandra, como é que foi seu dia? Como é que foi lá? O que aconteceu? Então eu passo todos os pontos principais para ele, e com isso ele passa a conhecer toda a empresa e saber, né, o que está acontecendo. E todo sábado eu fico em casa e ele trabalha. Entendeu? Todos os sábados ele trabalha. Eu encontro muito ele lá. É uma pessoa que soma muito. E Sandra, para a galera que quer, simpatizou com o teu segmento, simpatizou com você, com a sua empresa, se uma pessoa hoje ela fosse seguir nesse ramo de varejo, principalmente material de construção, porque eu sei que tem muitas coisas hoje novas no mercado, tem muitas coisas acontecendo que dá para vender, a pessoa consegue trabalhar. Se ela fosse começar hoje, vamos iniciar um segmento de material de construção. Eu gostei da história da Sandra, gostei da garra dela, eu tenho essa mesma garra e quero começar também nesse ramo. Quais são as primeiras dicas que você daria para essa pessoa? Ela faz o que? Ela primeiro acha um espaço grande, um espaço pequeno, tem um dinheiro grande, tem um dinheiro pequeno, fornecedor, o que você indica para ela iniciar, começar a ter um norte nesse ramo? Ela primeiro tem de ter disposição e garra. Disposição e garra, juntinho com dinheiro, que não precisa ser muito. Pode ser juntinho com a garra, juntinho com dinheiro. Eu vou dizer para você. E comprar, pedir uma orientação a alguém do que mais vende no mercado, do que mais é procurado. Que hoje material de construção, o que mais procura? Aquele sifão sanfonado. Verdade. Eu vou dizer, já dou uma dica. Sifão sanfonado. Cimento, né? Areia. Areia, saco. E saquinho de areia. O cimento. Aí vem a argamassa. Aí vem a fita Teflon. A fita isolante. Que não pode faltar. Tá? Esses materiais, a princípio, os materiais básicos, né? Básico, que mais procuram. Que aí você vai ter uma rotatividade rápida. Sim, verdade. Isso é para ter a rotatividade. Porque no que você vendeu a fita, hoje, amanhã você já compra e repõe, e já pega o lucro e bota na fita isolante, e já pega o lucro da fita isolante, da fita Teflon, já joga para a torneira, e com isso, sucessivamente, ela vai formando uma loja de material de construção bem sucedida. E respeitar o cliente, em primeiro lugar. O respeito ao cliente. Tá? Eu tenho uma loja na Rua Ceguá, a outra loja na Rua Araçatuba, que todo mundo sabe, é bem próxima da outra. Eu saio de uma para outra, eu levo uns 20 minutos, coisa que é para chegar com 5, eu levo 20, porque falando com meus clientes. Todos que passam, eu estou em dar bom dia e boa tarde. Se eu tiver com algum problema e passar por um que não der, ele me para e quer saber o que está acontecendo. Já aconteceu isso. Às vezes você displicentemente passa... Até ser humano, a gente é. Ser humano. E já parei e já me perguntaram: oi, Sandra, o que houve? Você não falou comigo? É desse jeito.
ando nas ruas todas, Franklin, de Coelho Neto, Rocha Miranda, ando em todas, às vezes até mesmo a pé, e sem problema nenhum. Ninguém nunca me apontou um dedo para dizer que eu deixei ele sem atenção, ou sem o material que eu vendi e não entreguei. Nunca, não tenho isso. Graças a Deus. Eu tenho respeito muito grande pelos meus clientes e meus clientes por mim também. É a fidelidade. É a fidelidade que eu já tenho com o Coelho Neto. Eu tenho fidelidade com o Coelho Neto, que o cliente vai na minha loja sem piscar o olho, porque já sabe que vai levar o material desejado. Porque tem gente que falha, quer dizer, a maioria das pessoas falham nisso, né? Elas querem trabalhar com o público, mas não sabem, não querem aprender primeiro a lidar com o público. Ô Franklin, olha, você me pergunta qual o meu bom dia na Araçatuba? De todo mundo. Qual o meu primeiro bom dia? O bom dia na Araçatuba é todo mundo batendo palma. Bom dia, todo mundo batendo palma. Por que que eu tenho essa cultura de todo mundo bater palma? Porque você bate palma por quê? Porque você está feliz. Isso aí. Você bate palma festejando. Isso aí. Você bate palma porque houve a vitória. Então, se o bater palma é sucesso, por que não na Araçatuba começar o dia assim? Então, quem chegar na Araçatuba triste, não vai, a tristeza vai embora, porque vem a alegria logo em seguida no que bate palma dando bom dia. Pô, legal, isso é muito bom. Essa parte eu não conhecia, não. Não conhecia, mas parte eu não conhecia. Tá? Todo funcionário da Araçatuba, obrigação. A mulher de estar maquiada e o homem, barba bonita, bem feita e dando palma de bom dia, ó, batendo palma. Legal. Aí, quando tem cliente no balcão, ué, tem alguém fazendo aniversário? Eu falei, todos nós estamos fazendo aniversário. Aí ele, como assim? Porque a gente está feliz, porque hoje o dia é maravilhoso, o dia hoje é só de alegria. E você está aqui junto compartilhando esse Legal. dia. Aí ele começa a bater palma também. Acabou contagiando, né? Contagiante. Contagia. Essa história. Porque as pessoas pensam, né, Sandra, que, por exemplo, hoje ver você bem estruturada, ver você com a família também estruturada, muitas pessoas não entendem, não enxergam, acham que foi fácil, né? Não é tão simples. Muita coisa eu conheço de vocês também no office que vocês passaram já. Aperto, sempre tem, todo empreendedor tem, mas também mas não precisou fazer vocês fecharem as portas ou pararem. Você consegue passar alguma dica para esse empreendedor que está passando por momentos difíceis? Você acabou de falar não somente da perda do teu filho, mas vocês passaram por dois momentos difíceis. Isso. Passei a perca do meu filho, né, morreu, e a separação, que eu só tinha o material. E como que aquele material todo ia caber na minha cabeça? Não tinha para onde levar. Tive de aturar. 7 meses, depois veio só a vitória. Mas o que eu digo para quem? Para essas pessoas que está passando por algum momento. Gente, existe um dia atrás do outro. E sempre o outro pode ser melhor. Nunca pense que o amanhã vai ser pior do que hoje. Que às vezes não. Às vezes você acorda, vai dormir com um problema do tamanho do mundo na cabeça, querendo se matar. E no outro dia, some tudo, desaparece tudo. Acabou. Entendeu, Franco? Entendi. Então, é isso, é não desistir. É respirar fundo, que na sua respiração você sente Deus. Verdade. Na sua respiração você sente Deus presente na sua vida. Então, eu tenho muito isso da respiração, Franklin. Tenho muito isso da respiração. Então, tudo que eu falo muito da respiração, porque é o que faz a gente viver. Antes de comer e beber, você precisa de quê? De respirar. Respirar, senão não adianta nada. Pois é. Entendeu? Eu falo muito da respiração nesse sentido.
Porque eu tenho isso desde quando eu vim do Ceará. Foi bem difícil, bem difícil. É uma história bem marcante que não dá para falar Tem que ter uns aqui. 3 podcasts aqui. Tem que ter uns 3 podcasts. Mas Não, eu não conheço dá. 60% dessa história Isso aí. Fiquei Isso muito aí. impressionado. Realmente vocês têm uma história ali de superação, de vencer mesmo, que realmente a gente não vê em nenhum momento a Araçatuba titubear, parar. Ainda vocês até falam, ó, temos problemas, mas nenhum momento, vamos parar de desistir, não. Sempre passando por cima desses problemas, sempre buscando vencer, buscar coisas melhores e maiores. Franklin, antes de eu chegar, de eu entrar no carro para vir para cá, eu deixei um cliente de 80 anos que conhece toda a minha trajetória. Deixei dentro da minha loja, com o orçamento lá, bonitinho. Sandro, olha, eu vim aqui fazer esse orçamento na sua loja. Ele mora na fazenda e foi para Coelho Neto. E a pena de eu deixar ele lá e ter o horário marcado aqui com você. Mas eu cheguei até ele e falei, olha só, eu tô com o horário marcadinho, eu tenho de sair agora para um atendimento. Mas a Kathleen vai lhe atender aqui, vai dar o melhor dela para você. O jeito dele dar um Sandro. Pode ir, que eu sei. Legal. Eu sei que você, com certeza, ela vai me dar o atendimento. Legal. Eu sei disso, entendeu? Então, isso é muito gratificante. Quando uma pessoa de 80 anos chega na sua loja que conhece toda a sua trajetória, sabe? Muito bom. A trajetória de vida, de trabalho, que tem o teu cliente que não é mais só meus clientes, é amigos. Legal. Amigos que me ensinaram a trabalhar. Impressionante, é muito bom. E a gente já caminhando já para esse finalzinho, o que vem agora de novidade para Araçatuba? O que você pode falar? Muitas coisas eu sei, não sei se todas você pode abrir, mas, por exemplo, a galera já consegue ver hoje no perfil da Araçatuba Parafuso que a Araçatuba já tem distribuição dos seus próprios parafusos, seu próprio material, seu próprio parafuso. Hoje é a sua própria distribuidora. Isso. O que vem mais de novidade por aí que a galera pode esperar da Araçatuba e para o mercado aí? Hoje, a Araçatuba, ela não é mais só uma loja de material de construção e nem só de parafuso. Hoje, a Araçatuba Parafuso, ela é uma importadora de parafusos e outras coisas mais de construção. Ela é uma importadora. Então, tudo que você imaginar da China, que eu possa estar importando, eu importo, de novidade eu importo. Isso para poder eu fazer a novidade que está chegando aí, que é a Araçatuba Ultilar. Aí, ó. Araçatuba Ultilar. Só spoiler. Só spoiler, né? A Araçatuba Ultilar vai entrar no mercado distribuindo material de construção para aqueles meus amigos que ainda não têm o conhecimento de fazer a importação e que está comprando com preço alto no distribuidor e tendo como comprar na Araçatuba, que já é importadora. Então, ou seja, preços vão melhorar. Muita coisa boa aí. Eu tô falando que essas mulheres, quando elas pegam para fazer uma parada... E esse projeto que a gente conversou junto deve ter um pouco mais de um ano, mas fizeram. Estão aí exercendo e isso é muito legal. É muito bom essas novidades aí da Araçatuba. E vem coisas maiores, tá, gente? Fiquem tranquilos porque elas são bem assim. É um passo de cada vez, mas todos eles dão tudo certo. Bem seguros. São passos seguros. Eu nunca dou um passo aonde a outra perna não vai alcançar. Já você vai entrar na loja da Araçatuba, só vai ter produto Araçatuba lá dentro. Isso aí. Mas vai dar tudo certo. Já tem dado, né? Na verdade, já tem dado tudo certo. Então são novidades que vocês vão acompanhar aí no decorrer do dia a dia e tudo aquilo que vocês têm visto. E eu só quero agradecer a presença da Sandra aqui, que disponibilizou da agenda dela esse tempinho para hoje. Muito obrigado, nos sentimos muito privilegiados. Eu sei que se a gente chegar na Araçatuba lá, a gente vai te ver, vai te encontrar, mas na correria de trabalho. Então você conseguiu sair um pouco do seu ambiente para atender a gente. Nós ficamos muito honrados, sempre ficamos honrados com a sua presença aqui, porque para nós é uma parceria já que acredito que vai durar anos aí. E o tipo de pessoas que vocês são. Então, para nós, o meu muito obrigado.
Nós agradecemos em nome aí da Lâmpago, do Lampaguejando, dos estúdios nossos que nós temos aqui. Nós queremos agradecer você e queria que você deixasse suas considerações finais aí pra galera que tá assistindo, que ficou até o final. Dê aí um conselho, dê uma dica, deixa suas considerações finais aí pra gente, por favor. Olha, primeiro de tudo, agradecer todos os meus colaboradores, Eles são muito bons. os 12 funcionários fixos e os 10 que trabalham em casa, tá? Em Na produção, produção, né? por produção. Porque além dos 12 fixos, eu tenho 10 amiguinhas que trabalham por produção, fazendo encartelamento, entendeu? Legal. Então são pessoas maravilhosas. É uma equipe maravilhosa que eu só estou aqui porque eles existem, Muito bom. tá? Legal. Então, eu agradeço primeiro a eles, né? A Lâmpago. Nada. E dizer pro meu amiguinho que está em casa, assistindo, o dia que vier assistir, né, esse podcast, Isso. que saiba que tudo é possível, basta acreditar. E respire fundo, que você vai conseguir. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Sandra. Compartilha aí, tá, galera? Mais uma vez. Compartilha pra todo mundo essa história de vida aí, essa motivação que traz pra gente, esse gás que a história da Sandra, da Araçatuba, trouxe pra nós. Se você quiser encontrar, a Sandra ela é um pouco low profile, ela não faz muito suas postagens na internet, não tá muito na internet, mas tem a Araçatuba aí, material de construção, e Araçatuba Parafusos 1, tudo no Instagram, você consegue enxergar essa empresa aí nas redes sociais, e vai ser muito legal, lá tem vídeos muito legais, tem produtos, tem as promoções, a gente acompanha tudo aí que eles fazem dia após dia, estamos fazendo novas parcerias aí também, juntamente lá com a Kings Lanche, entre outros que vão surgir aí, tá legal? Obrigado por ter ficado até o final, gente, um beijo pra todos vocês e muito obrigado, valeu!